Naquela manhã chuvosa, Aurora recebeu uma ligação inesperada do cartório da cidade. Um homem que ela nunca tinha ouvido falar havia deixado algo em seu nome. Aurora chegou ao pequeno cartório curioso e silencioso da cidade. O tabelião parecia nervoso enquanto procurava um documento antigo dentro de uma pasta. Isso foi deixado para ser entregue apenas depois da morte dele, explicou o homem. Aurora franziu a testa. Ela sequer sabia quem era aquela pessoa. O nome escrito no documento era Alberto Mendes. Aurora sentiu um pequeno arrepio. Era um nome conhecido na cidade, mas ela nunca teve ligação com ele. O tabelião entregou um envelope grosso e antigo. Na frente havia apenas uma frase escrita à mão para Aurora: se ela estiver pronta para saber a verdade. Aurora abriu o envelope lentamente. Dentro havia apenas duas coisas: uma chave antiga e um pequeno papel dobrado. No papel estava escrito apenas um endereço, um lugar nos arredores da cidade, onde quase ninguém costumava ir. Aurora olhou novamente para o tabelião. "O que é isso?" perguntou ela. O homem apenas respondeu: "Ele disse que você entenderia quando chegasse lá." Aurora saiu do cartório com a chave na mão e uma pergunta na cabeça, porque um homem que ela mal conhecia deixaria algo para ela. O endereço anotado no papel levava até uma antiga casa abandonada na saída da cidade. Aurora já tinha passado por aquele lugar algumas vezes, mas nunca imaginou que um dia precisaria entrar ali. A casa parecia vazia havia muitos anos. As janelas estavam empoeiradas e o portão rangia com o vento. Mesmo assim, Aurora decidiu entrar. A chave antiga que recebeu parecia feita para aquela porta. Quando ela girou a chave, a porta abriu lentamente, levantando uma nuvem de poeira. O interior da casa estava escuro, mas parecia ter sido organizado há pouco tempo. Aquilo não fazia sentido. Se o lugar estava abandonado, porque parecia que alguém ainda cuidava dele, Aurora deu alguns passos cautelosos pelo corredor. Na sala havia apenas alguns móveis antigos e uma mesa no centro. Sobre a mesa estava um objeto que imediatamente chamou sua atenção. Era uma caixa de madeira, e sobre ela havia um envelope com seu nome escrito novamente. Aurora sentiu o coração acelerar. Ela abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. A primeira frase fez Aurora prender a respiração. "Se você chegou até aqui, significa que está pronta para descobrir a herança que escondi." Aurora sentou lentamente na cadeira próxima. A carta explicava que Alberto havia passado anos escondendo algo que poderia mudar o destino de várias pessoas. Mas ele sabia que não poderia revelar aquilo enquanto estivesse vivo. Por isso decidiu deixar pistas. Pistas que apenas alguém determinado conseguiria seguir. Aurora olhou para a caixa de madeira sobre a mesa. Ela abriu lentamente. Dentro havia vários documentos antigos, fotos e algo ainda mais estranho: um mapa desenhado à mão. O mapa mostrava diferentes lugares da cidade. Alguns pontos estavam marcados com círculos vermelhos. Aurora percebeu que aqueles lugares eram antigos terrenos pertencentes à família de Alberto. Mas havia algo ainda mais curioso. No centro do mapa estava desenhado um símbolo. Aurora nunca tinha visto aquele símbolo antes. Ela voltou à carta para tentar entender melhor. As últimas linhas explicavam algo surpreendente. "Minha verdadeira herança não é dinheiro. É algo que muitas pessoas tentaram esconder." Aurora sentiu um frio na barriga. A carta continuava com uma última instrução: "Se quiser descobrir a verdade, procure o lugar marcado no centro do mapa." Aurora olhou novamente para o desenho. O ponto central indicava um lugar inesperado. Era a antiga igreja da cidade, mas aquilo levantava uma nova pergunta. O que poderia estar escondido dentro da igreja? Aurora fechou a caixa lentamente, percebendo que havia entrado em algo muito maior. Eu sou Aurora e se você quer descobrir qual é a verdadeira herança escondida nesta história, se inscreva no canal Revelações do Coração para continuar essa jornada comigo. Aurora saiu da casa abandonada segurando o mapa e a carta. O vento frio da tarde parecia anunciar que algo importante estava prestes a acontecer. A antiga igreja da cidade ficava no alto de uma pequena colina, visível de quase todos os pontos do bairro antigo. Enquanto caminhava até lá, Aurora não conseguia parar de pensar na frase da carta: "A verdadeira herança está onde ninguém pensaria em procurar." Quando chegou à igreja, encontrou o pastor Samuel organizando algumas caixas antigas na sala ao lado do altar. Samuel levantou o olhar surpreso ao ver Aurora entrando apressada. "Pastor, preciso mostrar algo para o senhor", disse ela, colocando o mapa sobre a mesa. Samuel observou o papel com atenção. Aos poucos, sua expressão começou a mudar. "Eu já vi esse símbolo antes", disse ele em voz baixa. Aurora sentiu um arrepio. Esse símbolo aparece em alguns documentos muito antigos da igreja.
Samuel caminhou até um armário de madeira no fundo da sala e retirou um livro grosso coberto de poeira. Era um registro antigo da fundação da cidade. Ele começou a folhear lentamente até encontrar uma página marcada. Ali estava o mesmo símbolo desenhado no mapa. Aurora se aproximou para ver melhor. A página descrevia algo curioso. Um grupo de moradores antigos havia escondido algo importante durante um período de crise na cidade. Algo que deveria ser protegido por gerações. Mas o texto não dizia exatamente o que era. Apenas mencionava uma herança destinada a mudar o futuro. Aurora percebeu que Alberto provavelmente havia descoberto esse segredo. Talvez por isso ele tenha deixado pistas antes de morrer. Samuel olhou novamente para o mapa. O ponto central indicava exatamente o altar da igreja. Aurora respirou fundo. Será que está escondido aqui? Samuel permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então respondeu algo surpreendente. Existe uma parte antiga da igreja que quase ninguém conhece. Um espaço que fica sob o altar. Samuel pegou uma lanterna e caminhou até o altar principal. Aurora observava cada movimento com o coração acelerado. Atrás de um pequeno painel de madeira havia uma escada estreita que descia para o subsolo. O ar lá embaixo era frio e cheio de poeira. Eles desceram devagar. A lanterna iluminou uma pequena sala antiga. No centro havia um baú de madeira muito antigo. Aurora sentiu que finalmente estava perto da verdade. Samuel abriu o baú com cuidado, e o que encontraram ali surpreendeu os dois. Dentro do baú havia documentos, registros e contratos antigos pertencentes à fundação da cidade. Mas havia algo ainda mais importante: uma carta assinada pelos primeiros moradores da cidade. A carta explicava que aquelas terras deveriam pertencer ao povo da cidade. Mas com o passar dos anos, muitas delas foram tomadas por pessoas poderosas. Alberto havia descoberto esses documentos e decidiu proteger a verdade. Por isso deixou as pistas para que alguém confiável pudesse revelar tudo. Aurora percebeu algo naquele momento. A verdadeira herança não era dinheiro. Era a verdade sobre a história da cidade. Uma verdade que poderia devolver direitos a muitas famílias. Samuel fechou o baú lentamente. Agora entendemos por que Alberto manteve isso escondido. Aurora olhou para os documentos com emoção. Aquele segredo poderia mudar o destino de muitas pessoas. E talvez fosse exatamente isso que Alberto queria. Que a verdade finalmente viesse à luz. Aurora segurou a carta com cuidado, sabendo que aquela descoberta era apenas o começo. Eu sou Aurora e se você acredita que algumas verdades aparecem no momento certo, inscreva-se no canal Revelações do Coração para acompanhar a próxima história.